Bem-vindos às Conversas de Elite e hoje temos Ricardo Pessoa, empreendedor, CEO da Cool & Vintage, atleta e alguém com um tato especial para o marketing. Fez toda a sua formação nessa área, inclusive teve algumas experiências nos Estados Unidos e é hoje que vamos conhecer um bocadinho mais este empresário de sucesso. Ricardo, bem-vindo, obrigado por estares aqui hoje e por teres alinhado neste desafio. Sei que não é propriamente a tua zona de conforto. Obrigado por me teres considerado atleta. Verdade. Acho que és um atleta logo a partir do momento em que chegas ao pé de mim, isto em agosto do ano passado, e me dizes, bem, queria só um ginásio para treinar, não quero muita conversa, só quero saber se dá para vir aqui, quais são os horários, né? Ok, o espaço parece-me bem, dá para o que eu quero. A gente depois vai falando aí. Não vale a pena, objetivos e não sei o quê, não te preocupes muito com isso, eu quero só vir fazer umas coisas. E com o tempo passaram o quê? 6 meses e já lá foram 10 quilos. Por isso estás a inserir rotinas que, a meu ver, são de atleta. Podemos começar por aí, Ricardo. Podemos falar um bocadinho também deste caminho que tens feito, daquilo que tem sido os altos e baixos, ou aquilo que te tem motivado para este estilo de vida. Eu acho que das coisas mais interessantes que nós temos realmente é esta parte de podermos mudar mentalidades para melhor, ou trazer esta motivação e fazer as pessoas poderem chegar um pouco mais longe. E eu fico feliz de alguma forma por ter-te ao meu lado também neste caminho e de perceber que vais encontrando essa motivação. Agora eu gostava de perceber um bocadinho para ti o que é que isto está a representar na tua vida, como é que tem sido enraizar estes hábitos de alimentação, em casa, com a mulher, com os filhos, como é que tem corrido isto? Bem, primeiro, isto começa com um autoconhecimento, não é? Eu já passei por fases na vida com muito treino e fases na vida sem treino e, portanto, com a idade vem o autoconhecimento. E, portanto, eu sabia que tinha que fazer as coisas à minha maneira. No princípio já segui várias receitas e hoje em dia acho que tenho que fazer as coisas que eu gosto para me sentir motivado e para voltar, não é? Houve um ligeiro, no princípio, uma ligeira falha entre aquilo que eu achava que ia ser e aquilo que eu acabei depois por dar mais tarde. Percebi a meio que tinha que investir um bocadinho mais de esforço, sobretudo na parte da alimentação, etc. Já não tenho 20 anos e na altura as coisas funcionavam com mais rapidez, mas sobretudo é isso. É uma dose de conhecimento, perceber o que é que funciona comigo e que eventualmente não será o mais comum, porque eu tenho, como sabes, umas abordagens um bocado menos mainstream nesta área. Mas estudei, já tinha algumas dessas coisas já tinha feito, como os compound movements, não é? Portanto, que é o grosso modo o que eu faço. Que foi o que eu fiz sobretudo nos Estados Unidos quando lá estive e também treinei, e que é uma base da educação deles no secundário, etc. Eles fazem sobretudo esse tipo de treino de força, baixas repetições, muita carga e exercícios compound, em português. E foi logo que tu quando chegaste me disseste... E foi o que eu queria fazer porque olha, é o que eu gosto. Quero um ginásio para fazer aqui os básicos, 5x5, é o que para mim funciona e eu identifico-me com isto. E o que é facto é que isso que tu disseste é um ponto muito importante. E eu disse logo desde o início, não vale a pena irmos contra isso. É um bom tipo de treino, 5x5, é um tipo de treino que vamos aos básicos. É muito melhor do que aquelas estratégias de treino de chegar, vou fazer braço todos os dias ou vou fazer... Não, 5x5 é um tipo de treino estudado, com efeitos comprovados e é do género. Faz, porque realmente os benefícios vão ser significativos. E constrói a base, não é? Quer dizer, que era o ponto onde eu já estava sem essa base e, portanto, acho que constrói e dá a estrutura para poderes fazer tudo o resto a seguir, não é? E foi esse ponto que eu vi que estava bem vincado em ti. Tu disseste logo, olha, este é o tipo de treino que eu quero fazer e depois aos poucos... Uma coisa muito interessante é, normalmente o pessoal quando vem para um ginásio vem com receptividade. Deixa-me ver o que é que o professor vai dizer. Não quero dizer que isto tu não o tinhas, mas tu já vinhas muito com ideias também desta tua postura mais autodidata, de ir estudar, de ir ouvir, de ir ler. Tens algumas fontes de inspiração também, pessoas com quem vais absorvendo alguma informação que te identificas, não só nos treinos, nas dietas, e foste aplicando ao longo do tempo isto para ti. Sabes aquilo que já funciona melhor, o que não funciona tão bem, mas também aos poucos tens vindo a perceber que a idade muda, o metabolismo muda e que às vezes também temos de estar receptivos para outras experiências.
Chegando agora aqui a este ponto, a nível do treino, falaste-me dos básicos, dos exercícios básicos, do 5x5, e a nível da alimentação, como é que tens estado a jogar isso? Sei que também tens aí algumas ideias, às vezes um bocadinho disruptivas na alimentação. Sim, há muitas. Hoje em dia, quer dizer, o YouTube tem esta vantagem que é não tem fim, não é? E tu podes pesquisar qualquer coisa e consegues arranjar 50 opções diferentes e todas elas aparentemente justificadas e válidas. Há algumas coisas que eu sempre me interessaram, como por exemplo dietas com baixo nível de hidratos de carbono, é uma coisa que eu sempre achei que funciona, sobretudo para pessoas como eu que têm muita facilidade em ganhar massa, seja ela muscular ou gorda, não é? E portanto funcionam bem, e inclusivamente é uma coisa que eu acho que liberta um bocadinho até o espírito, põe-nos quase que mais alertas e tal. E agora, ultimamente, eu desconhecia, mas agora quando voltei a isto, descobri uma série de pessoas que que defendem a Carnivore Diet, que é uma dieta 100% de carne, que é o oposto para os veganos, não me parece que seja a melhor dieta do mundo, mas portanto, que é 100% de carne, só se come carne, não se come mais nada, não se come vegetais, não se come fruta, nada. É curioso que muitas destas pessoas defendem e dizem que é o único alimento que tu podes consumir e no qual tu consegues subsistir e evoluir. Portanto, tu consegues criar massa magra, massa gorda, crescer, consegues fazer... É o único alimento que só esse alimento faz isso. Dizem, não tenho a certeza absoluta. O que é certo é que tenho tendencialmente, nos últimos meses, quando comecei a apertar um bocadinho mais, tenho tendencialmente feito, não isso estritamente, mas o mais possível perto disso. E de facto tem resultado e tem dado resultados interessantes, mesmo em termos psicológicos. Eu também tenho muitas regras, domino muito bem a mim próprio, sou um bocadinho de excesso, sou 8 ou 80 e tenho feito um bocadinho isso, que é ter um plano simples de treino, um plano simples de alimentação, coisas que sejam muito óbvias para mim que eu consiga seguir, e depois, como sou muito disciplinado, se as coisas forem relativamente fáceis de cumprir, tem corrido bem. Planos mais complexos para mim provavelmente não resultariam, mas eu acho que isto é uma coisa um bocadinho aberta para debate e não há nenhuma certeza, ou seja, acho que vários planos podem resultar da mesma maneira com várias pessoas diferentes. Acho que também tem a ver um bocadinho não só com o que é que funciona melhor para o nosso corpo individualmente, mas também psicologicamente, ou seja, para mim, eu trabalho muito bem com regras muito simples, muito poucas, mesmo que sejam muito duras. Tenho mais dificuldade se houver ambiguidade e se houver muitas pequenas regras, etc. Para mim seria mais difícil de cumprir. Assim é muito simples e, portanto, tem... E na realidade esse é um dos pontos fundamentais na estrutura de qualquer dieta. Nós conseguimos ter uma dieta estruturada, simples, sem grandes invenções, mas claro que aos poucos irmos conseguindo colmatar as necessidades nutricionais. E é engraçado que ainda esta semana partilhei contigo um vídeo também do Helio Tools, a falar precisamente de... Ele respondeu a uma pergunta de um seguidor, que era relativamente à limpeza na dieta. O título do vídeo acho que é Food That Fucks Your Brain, coisa assim do género. E precisamente alimentos que não nos trazem benefícios a nível psicológico, e ele diz uma coisa como os nossos pensamentos realmente não é uma coisa física, não é uma coisa palpável, mas as sinapses criadas pelos nossos neurónios são palpáveis, são físicas e são construídas pelos nossos nutrientes. Isto tem toda a lógica. E há alimentos, muitas vezes, que nós temos que perceber o que é que funciona e o que é que não funciona connosco. Se nós comemos uma coisa que constantemente nos deixa indispostos, com dores de cabeça, com digestão pesada, alguma coisa não está bem com aquele alimento, com o nosso corpo. Mais do que a gente estamos a fazer testes XPTO, é ouvirmos o nosso corpo. E ele responde a este seguidor algo deste género: limpa tudo, começa com a carne e aos poucos vai adicionando. Um dia adicionas o feijão, percebes que o feijão não funciona? Tira. O arroz, ok, funciona, mantém, não funciona. Os legumes, vais adicionando aos poucos e vais percebendo a pureza dos alimentos para o teu corpo, os alimentos mais puros que funcionam melhor para o teu corpo.
e isto acaba por ser muito por aí. Coisas básicas na nossa dieta, no nosso dia-a-dia, que nós possamos perceber isto funciona comigo, isto não funciona. E as dietas, a meu ver, e tu sabes a minha opinião sobre isso, devem ser básicas, devem ser estruturadas e adaptáveis para o nosso dia. Agora, não podemos esquecer conseguirmos ir buscar também tudo o que é essencial. Uma dieta só de carne, mais dia menos dia, vai trazer carências nutricionais. Isso não é preciso sermos expertos, percebemos que isso vai acontecer, até do senso comum, e porque o nosso corpo precisa de outros nutrientes. Mas sim, a carne é uma boa base, e se fizeres isso durante alguns dias, algumas semanas, acredito que até possa ser benéfico a um certo ponto, tendo consciência que aos poucos vamos ter que começar a adicionar algo mais. Sim, há muita coisa. Depois o intervalo, portanto, o comer, fazeres um jejum muito fasting, não é? Portanto, fazeres um jejum muito comprido, provoca mais ou menos a mesma sensação, ou seja, uma sensação de clarividência, de cabeça limpa, que é uma coisa com a qual eu também me dou bastante bem e gosto da sensação. Hoje em dia tenho um bocadinho menos acredito um bocadinho menos que seja muito relevante para o teu dia-a-dia. Há pessoas que acreditam que são fundamentalistas de qualquer uma das coisas, quer da carnivore diet, quer da low carb. Eu não sou muito fundamentalista em nada e já experimentei um bocadinho de tudo. Agora, tendencialmente funciona melhor comigo, ou eu sinto melhor, não quer dizer que funcione melhor comigo, dietas com forte nutrição proteica, ovos, carne, peixe, e vegetais também funcionam bastante bem, e adoro o fasting, embora cada vez tenha feito ou faça menos. Antigamente fazia de maneira controlava as horas e tal. Hoje em dia eu como relativamente poucas vezes, como bastante cada vez que como, e como sobretudo proteína, e faço isso se calhar há 20 anos, mais ou menos. Nos últimos anos com mais com coisas menos próprias e com hidratos de carbono à mistura. Precisamente em que retiras os hidratos de carbono, tudo muda. Para mim não defendo que seja o caminho a seguir, mas efetivamente sinto-me melhor assim do que de qualquer outra maneira. Portanto, e informo-me, leio, mas como te digo, e nós já trocámos vários vídeos, é óbvio perceber, tu consegues 2 vídeos de 2 pessoas relativamente credíveis que apresentam estudos e argumentos válidos a dizerem 2 coisas completamente diferentes. E portanto, por isso voltamos ao nosso corpo, é o nosso melhor indicador. Exatamente. Vamos experimentar e vamos ver. Agora, algumas coisas nós sabemos, não é? É que a dieta deve ser limpa, deve manter alimentos reais, acho que isso conseguimos ter produtos verdadeiros, o mais biológicos, orgânicos possível. Seja o que for. Isso acho que até será a única coisa consensual. É irmos o mais perto possível da natureza e de produtos reais. E depois, uns serão vegan, outros serão carnivore, outros estarão no meio, outros comerão mais ou menos hidratos de carbono, mas essa acho que é válida para toda a gente. Tocaste num assunto muito importante para mim, ou seja, nós falámos do jejum não só pelos benefícios fisiológicos, e no teu caso em concreto tens assinado um jejum, a dieta baixa de hidratos. Viemos dos 95 já para 85, 84, já vamos para 11 quilos, e tem funcionado realmente bem contigo, mas falaste também de uma coisa que tens sentido com este percurso, que é a clarividência. É nós conseguirmos, muitas vezes, com uma dieta, com o jejum, com uma dieta mais controlada em hidratos, parece que conseguimos ver as coisas de cima. Parece que saímos um bocadinho abstraímos. E isso permite-nos ver mais à frente muitas vezes. Isto às vezes pode parecer um bocadinho esotérico, mas na realidade... Não, nota-se perfeitamente. Quem experimenta, nota-se. Eu até já tinha comentado isto contigo, não só no jejum, mas o facto de nós termos uma coisa simples. E para quem está lá em casa a começar este tipo de alimentação, ou a ter algumas coisas com alimentação, é açúcar, pôr ao lado. Focar-se em hidratos limpos, quantidades moderadas, em vez de ir logo para o jejum, quantidades moderadas de hidratos, comida real, e limpar o açúcar o máximo possível, até porque o açúcar é um dos maiores inflamatórios que nós temos no nosso corpo. Nós queremos uma ferida, se nós temos constantemente a ingerir açúcar, vai ter uma eu estou convencido sem açúcar tem outra. Que muda bastante a disposição, não é? Tal e qual. E isso traz-nos não só, promove muito mais a capacidade dos processos regenerativos do corpo, mas também traz-nos esta capacidade de ver com mais clareza as coisas do dia-a-dia, e sobretudo em quem está em posições, isto acredito que seja benéfico para toda a gente, mas sobretudo para quem está em posições de liderança, que tem que tomar decisões em empresas todos os dias, com várias pessoas,
muitas vezes nós precisamos ter esta capacidade de abstração e de ver com outra clarividência. Eu acredito que a alimentação aqui também nos ajuda muito nesse dia-a-dia. Aqui leva-nos para outro assunto, que é tu... Diz-me. E a adicionar como a história, por exemplo, de treinar muito cedo, que supostamente tudo indica para que seja a pior hora para treinar e, portanto, funcionaria melhor... Menos força, supostamente. Por volta das 4 da tarde seria eventualmente o ideal, pelo que eu tenho lido. Mas eu tenho o hábito de me levantar muito cedo. É mais uma função ou é mais quase uma correlação com tem a ver com... A parte da disciplina, para mim, é muito importante. E provoca duas coisas. O levantar-me extraordinariamente cedo prova a mim mesmo que eu tenho essa capacidade e, portanto, de me levantar num horário que a maior parte das pessoas acham impróprio. Treino muito cedo porque eu gosto de começar a treinar assim que a primeira coisa que faço no dia. E depois permite-me começar a trabalhar ainda assim, muito cedo e antes das outras pessoas começarem a trabalhar. O que me permite criar alguma vantagem. E portanto eu acho que há uma coisa um conceito que se fala muito interessante, que é o conceito de flow, não é? Portanto, e eu acho que se aplica em absoluto aqui, ou seja, tu começas a trabalhar, vamos imaginar, às 7 da manhã estás a trabalhar. O resto do pessoal, por exemplo, na minha empresa começa às 8, há empresas que começam mais tarde, às 9 ou às 10. No nosso caso é às 8. Às 7, quando as pessoas entram, eu estou em altas. Eu já tive uma hora sozinho, o telefone não toca às 7 da manhã, na maioria dos casos. Já treinei, já tomei banho, já me vesti, já conduzi 50 ou 60 km. Ou seja, eu estou embalado e as pessoas estão a arrancar e, portanto, eu consigo destruir essas horas da manhã todas até a hora do almoço com uma força que não consigo se me levantar às 8 e já estou atrasado e vou tomar banho e o telefone já está a tocar e em vez de... há um conceito giríssimo que é muito válido, tal como os que falámos, agora já noutras componentes da vida, não só de treino, que é tu conseguires dominar a situação. Ou seja, uma coisa é, eu pôr num papel o que é que vou fazer hoje, sento-me à secretária, eventualmente até já fiz de véspera, mas vou ligar a este gajo, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Outra coisa é eu levantar-me e o telefone já está, ou seja, o dia já começou a correr e eu já só estou a reagir. Portanto, eu não estou, a jogada não é minha, eu estou a responder aos telefonemas ou não atendi, vou no carro, apetecia-me ir ouvir uma grande música, não posso, tenho de devolver a chamada do gajo que me ligou, porque eu já estou em atraso. E, portanto, o facto de eu começar antes dá-me... é uma coisa muito importante na minha vida, não foi sempre assim, a dada altura mudou, e a partir de um determinado ponto eu comecei a levantar muito cedo, porque me fazia realmente... dava-me esse flow de trabalho para o dia todo. E sentes psicologicamente que estás em vantagem, estás à frente do mundo. E, portanto, já vais com umas horas de avanço. Já vais com umas horas de avanço. Isso, mais o facto de já teres provado a ti próprio que te consegues levantar a uma hora que a maior parte das pessoas não consegue. E teres tido a disciplina, que isto vem encadeado, não é? De teres deitado mais ou menos a horas no dia anterior, etc. Isto põe-te num flow em que ganhador, está tudo a funcionar bem, é tudo positivo, está tudo a andar para a frente. Se tu deixas que o mundo te apanhe e só estás a reagir, não tens tempo para ser tu a comandar. Eu vejo-te como um empresário de sucesso e achas que isto é realmente um fator importante, diria talvez essencial para o teu dia-a-dia, para teres o sucesso, ou construires o sucesso que tens construído na tua empresa? Para mim é absolutamente. E há outros que tu consideras fundamentais e que possas também partilhar? Jovens que estejam lá em casa, que queiram, que pensem, 2 para amanhã querem abrir um negócio, que outros fatores é que consideras mesmo importantes? Essa é uma pergunta super difícil de responder. Eu diria, não sei se há muitos, acho que há tanta coisa em jogo que é um bocadinho enganador estar a dizer este é o caminho ou é assim que se faz. Eu acho que esse é muito relevante, a disciplina, não é especificamente levantar-se cedo, mas a disciplina, tu seres capaz de mandar em ti próprio, o que tu defines é o que acontece, que é uma coisa que tu fazes bem. E o segundo, que é o que tem regido mais ou menos a minha vida sempre, que é mais ou menos abstrato, mas que funciona em todas as áreas, inclusivamente podemos aplicá-lo ao treino. Se compusermos todas as áreas da minha vida, todas são pautadas por um outro fator
no qual eu acredito muito e que no fundo foi uma avaliação depois dele ter acontecido. Eu olho para trás e digo, é giro, que eu faço sempre assim, que é o mesmo acontece até na rua, a caminhar ou o que seja. Se toda a gente for para um lado, eu não vou para esse lado. É impossível apanharem-me no meio de uma multidão. Porque eu acho que, por regra geral, as multidões estão quase sempre enganadas. Portanto, há uns gajos que estão efetivamente muito enganados, há um grupo pequeno que, pá, esses não, coitados, não vão de facto para o caminho certo, depois há a multidão que vai mais ou menos no caminho seguro e que vão uns atrás dos outros. Não tem que pensar muito naquilo, já alguém pensou, vamos atrás. Vamos atrás. E depois há pessoas como eu que têm aversão a isso. E portanto, se toda a gente faz as coisas amarelas, eu vou tentar fazer de outra cor. Isso para mim é importantíssimo. No negócio, no treino, tu vês no treino, eu chego lá, quando nos conhecemos, eu quero fazer à minha maneira, à minha coisa, não quero... Vejo no teu negócio também, que já lá vamos. Não me ajudes, não me digas nada, eu já pesquisei o que tinha para pesquisar. Eu vou experimentar uma coisa diferente. Estão todos a fazer isto, passas para aquela coisa inicial de vem o PT, vem o outro PT, tens que explicar e que ninguém percebe o que é que este gajo está a fazer, isto não é assim que se faz. Eu percebo, mas a maior parte das coisas que mudaram o mundo e a maior parte das pessoas que mudaram o mundo não funcionavam de maneira igual às outras. E foi por isso que umas tiveram super sucesso, outras tiveram enormes insucessos. Mas eu prefiro um estrondoso insucesso a uma coisa mediana. E portanto eu prefiro arriscar e não me apetece fazer igual, porque igual já foi feito e tu não vais adicionar nada de especial, não vais conseguir pôr nada de ti naquilo que estás a fazer. E portanto eu prefiro chegar ao fim de 6 meses ou um ano e dizer, afinal tinhas razão, treino típico de musculação, 12 repetições, não sei o quê, 4 sets, lá o que é que quer que seja que vocês fazem. Tu é que tens razão e eu devia comer pão todos os dias de manhã ou aveia. Eu prefiro fazer tudo ao contrário, e fazer fasting ou fazer 5x5 e fazer no meu horário, da minha maneira, e depois perceber que não resultou. Mas entre isso e fazer igual aos outros, prefiro sempre fazer diferente. Mesmo quando o caminho da massa nos prova que funciona, porque tem resultados também. Ainda assim, prefiro sempre arriscar e tentar uma coisa um bocadinho fora da caixa. Tem a vantagem de quando resulta no plano profissional, resulta bem. Quando resulta no plano pessoal, tens a gratificação de dizer, não era bem como eles estavam a dizer. E portanto eu tenho sempre isso dentro de mim. Não sei se isso é um fator relevante para as coisas correrem bem, mas isto é inato. Ou seja, eu não faço nenhum esforço específico para... Eu automaticamente rejeito o caminho comum. E depois isso obriga-me a pensar numa solução diferente. Isto pode não resultar com outras pessoas. Tu, no outro dia, falaste... Não é um conselho. Sim, é a tua opinião e é por isso que estás aqui. Tu não estás com outra pessoa. Sim. Porque acho que acaba por ser interessante nós falarmos daquilo que faz sentido para ti e que é a tua opinião, porque é isto. Mas no outro dia falaste-me de uma coisa que me deixou a pensar, que foi precisamente também em relação a isto de ser disruptivo e de... Tu um dia disseste-me que na história, ao longo da história, alguns dos homens mais poderosos da história tinham sido aqueles que tinham feito coisas completamente disruptivas e, inclusive, alguns deles tinham promovido o maior número de mortes ao longo da história e tinham sido os homens, ao longo do tempo, viu-se que homens de grande poder que fizeram isto acontecer. Tu achas que isto de nós... Portanto, prova que nem sempre é bom, às vezes é muito mau. Não é? Independentemente de ser bom ou mau, tu achas que isto trouxe benefícios para a história da humanidade, ideias completamente disruptivas? Eu tenho absolutamente. E levar a extremo ideias disruptivas? Eu acho que tudo o que existe hoje foi feito por pessoas que não pensavam da mesma maneira que os seus pares em determinada altura. E, portanto, eu acho absolutamente. Essas são as pessoas que mudaram o mundo e que estão a mudar, não é? E temos exemplos ao dia de hoje de figuras desse género, como por exemplo é o Elon Musk e a Tesla, não só a Tesla, a SpaceX, etc., que é um exemplo vivo. Para mim, há muita gente que defende, muita gente contra, etc. Eu sou aquilo que se poderia chamar um fanboy do Elon Musk, porque acho de facto
Primeiro, a grandiosidade das ideias. O tentar ir fazer uma coisa que... Epá, estamos a falar de uma pessoa que mudou o mundo atual onde vivemos, ao dia de hoje. Não é? Os carros estão a passar todos elétricos. Era uma coisa que era impensável. Nenhuma dos grandes construtores queria. Tentaram não mudar e o gajo obrigou-os, conseguiu arrebentar com o mercado todo, conseguiu passar o mercado para o lado de lá e neste momento é ele a empurrar os construtores. Os construtores estão a reagir, aquilo que estávamos a dizer, acordaram tarde e agora estão a reagir e estão a tentar ir atrás. O gajo é o gajo que vai à frente. A Tesla pode falhar estrondosamente, esperemos que não, porque eventualmente tenha algumas ações, mas é um negócio interessantíssimo. A SpaceX é a mesma coisa. O gajo tem uma empresa de inteligência artificial que está a tentar fazer a inteligência artificial, que é uma coisa que se fala bastante e que é provavelmente a próxima grande coisa que vai acontecer no mundo. Já hoje temos alguns lives do que é, mas vai ser o advento da internet, agora será o da inteligência artificial. O gajo chegou à conclusão que não consegue concorrer com as grandes empresas de inteligência artificial, então montou uma empresa que está a tentar fazer um Neuralink que liga a inteligência artificial ao homem, de maneira a que, pelo menos, tu consigas, já que ele acha que aquilo vai ser uma coisa super... uma coisa do mal e que vai trazer grandes males à humanidade, ao menos que tu consigas usufruir dela, ou seja, que tu sejas a inteligência artificial. Uma coisa literalmente de ficção científica. Vale a pena investigar o tema. Mas, de facto, é uma pessoa que mudou o mundo e que pensa, quando toda a gente acha que é por um caminho, o gajo decidiu ir por caminhos absolutamente diferentes. E, portanto, eu acho que sempre na história foi assim e sempre vai ser assim. Ou seja, as massas não mudam nada. As massas acomodam-se e tentam não se chatear muito e não pensar muito, idealmente. E aquilo que estamos a viver hoje em dia? Acreditas que a massa está certa, que as massas estão certas, ou que as massas, mais uma vez... Pandemia? Sim. Ou que as massas, mais uma vez, estão a ir atrás, se calhar, de uma cabeça que pensa e é mais fácil irmos por aqui, vamos por aqui? Eu acho que é um tema delicado e difícil. Eu tendencialmente diria que acho tudo um bocadinho exagerado. E que tendencialmente as massas e os governos e tal optam sempre pelo caminho mais seguro e mais fácil e, portanto, acredito que existe um certo exagero. Tendencialmente essa é a minha opinião. Por outro lado, acho também muito importante percebermos que isto nunca aconteceu num mundo globalizado e as coisas não são tão fáceis quanto isso de classificar preto ou branco, certo ou errado. Tem-se cometido um enorme número de erros. A dúvida que fica é: dava para fazer de outra maneira? Se fizesses de outra maneira, tinhas informação para fazer de outra maneira? Se fizesses de outra maneira, terias acertado ou terias errado? Teria sido muito pior? Teria morrido muito mais gente? E, portanto, é um tema sobre o qual eu não tenho uma opinião firme, porque acho que não podes ter. Seria injusto para o outro lado, enquanto numa opinião partidária ou o que seja, podes ter uma opinião líquida. Eu acho que a Tesla vai mudar o futuro ou não, eu acho que vai falir. Neste caso acho tenho a minha opinião, mas dou-a com muitas reservas. Acho que ainda é cedo para ou não a dou. Não, porque acho só que é delicado o tema. Acho que tudo tem validade. Tudo o que foi feito tem alguma validade e, portanto, apetece-me criticar, mas acho um bocadinho injusto talvez criticar, porque se eu fosse governando ou se eu estivesse num cargo que tivesse de tomar decisões, eu não sei se não teria que escolher a opção mais segura. E, portanto, eu acho que há um exagero, uma histeria global acerca do tema. E tu conheces-me, não sou propriamente... Não é uma coisa que me preocupe enormemente, mas tenho algum pudor em criticar, porque acho que o tema é demasiado complexo e envolve pessoas, envolve mortes. E no princípio disto tudo havia uma enorme falta de informação, que ainda há. E, portanto, é muito difícil tomar decisões com pouca informação. E, portanto, também não me sinto com propriedade para criticar quem quer que seja. Tendencialmente acho que é um bocadinho exagerado, mas se calhar não é. No limite pode-se provar que não é. Se calhar daqui a uns anos vamos olhar para isto e pensar como é que é possível e
eles não podiam ir ao ginásio, não podiam ir ao café, não podiam não sei o quê, porque senão eram multados ou, enfim. Sim, se calhar, há aqui um dia uma- vamos olhar para há aqui trás uma e coisa pensar como é que é preciso, se calhar como nós olhamos para o tempo da PID. Há aqui uma coisa que me preocupa bastante nesse tema e relacionado com o que tu disseste, que é as liberdades individuais e a maneira como elas foram atropeladas De repente, parte, desapareceram. durante esta parte da história. Isso é altamente preocupante e, inclusivamente, há coisas que eu acho absolutamente excessivas e até estúpidas. Epá, tu veres os bancos de jardim fechados com fitas ou aquelas máquinas de fazer exercício ao ar livre. Acho que é um exagero absoluto de acreditar ou de... Isto é definir que as pessoas não têm capacidade para pensar pela sua cabeça, que não podem ir todos para uma praia no inverno porque não vão manter a distância de segurança, mas verão. podem ir buscar, no verão ou no inverno, mas podem ir buscar comida a um takeaway. Continuo sem Dualidade de sentir... critérios, não é? Sim, não, acho muito exagerado, acho que essas coisas dos jardins, etc., tudo fechado. Em Portugal, então, é uma loucura absoluta de liberdades que me estão a roubar a mim e que isso é preocupante, porque isso mais tarde na história pode ter contornos mais complexos, porque hoje temos este governo, mais tarde poderemos ter outro. Desta vez é feita... Estas coisas são todas feitas para nos ajudar e para o nosso bem-estar, mas isto pode ser interpretado de qualquer outra maneira e tudo o que for aprovado agora de lei pode vir a ser usado mais tarde de uma maneira menos simpática. Acho um bocado exagerado, mas custa-me bastante criticar, porque acho que não é preto e branco. Sim, E portanto não... Eu percebo a ideia de quem está a favor, a ideia de quem está contra. Acho que é um assunto delicado. E nos assuntos delicados, acima de tudo, acho que é super importante, que é uma coisa que nós perdemos. Eu sou muito 880, mas com a idade tenho ganho um bocadinho esta razoabilidade. Há coisas que no meio, efetivamente a virtude está no meio em vez de estar nas pontas. E, portanto, é um assunto muito complexo. Nenhum de nós tem informação suficiente para podes genuinamente defender uma das partes, mas não acho que seja uma coisa para ir para a guerra ainda. Ao longo da história houve algumas personalidades, eu sei que és uma pessoa que gosta de estudar e ler sobre isso, que realmente tem marcado os tempos. Tens alguém em particular que, seja um líder histórico, seja um povo, uma cultura, que te identifiques, que achas que as suas lições possam vir para os dias de hoje? E pergunto isto porquê. Já tinha partilhado contigo que tenho estado a ler um livro que, para mim, dos melhores livros que eu já li até hoje, e também para estar a ler todo em inglês, é porque tem que ser mesmo bom, que é Hard Times Create Strong Men. E li um excerto este fim de semana que me deixou a pensar, que foi uma comparação. O autor falava que homens têm que ter ideais fortes, têm que ter ideais vincados, muitas vezes, e eu vejo isso nas lideranças de hoje em dia, não ter problemas de dizer aquilo que tem que ser feito independentemente de toda a gente ir concordar ou não, de ser disruptivo. Temos crenças e irmos para a frente com as nossas crenças. Mas o autor falava-nos precisamente deves ter ouvido falar do filme dos Spartans, dos 300, que era uma cultura muito reta nas suas convicções e tão reta ao ponto de a mítica batalha entre os 300 Spartans, que fala-se que foi contra 100 mil ou 150 mil persas. E eles foram e lutaram até ao fim, e isso foi depois até feito um filme, morreram a lutar pelas crenças deles. E o autor dizia que muitas vezes ser homem é ser forte, mas é ser forte ao ponto de vergar sem partires. Ou seja, em determinados casos temos que conseguir precisamente ver até onde é que vale a pena ir, porque vão morrer todos, eles vão invadir à mesma e vão conseguir aquilo que querem. E hoje em dia, ele ainda diz, hoje em dia não são dos povos militarmente mais poderosos. Não são, porquê? Porque foram muito retos. Logo a seguir dá-nos outro exemplo, que é Hitler. Hitler criou uma grande força militar, mas tinha ideias tão vincadas, que hoje em dia ele disse, se tivesse capacidade de ver as coisas de outra forma e tivesse levado aquilo para outro lado, ou criado se calhar esse elitismo de outra forma, se calhar hoje a Alemanha era a maior potência do mundo, e não é? São os Estados Unidos. Ou seja, basicamente o que ele nos diz é que o homem deve saber manter essa força, mas saber até onde ir sem partir. Ou seja, vergar sem partir.
Ao longo da história, tu vês alguns exemplos de liderança que devem ser trazidos para hoje em dia? Há muitos e sobretudo, a maioria não devem ser trazidos porque são maus exemplos, mas há relacionado com isso, não sei se é exatamente o que estás à procura com a pergunta, mas, por exemplo, o Japão e o povo japonês é uma cultura que me entusiasma bastante. Por várias razões, pela história, pelo comportamento, pelo respeito que têm pelo outro, que é uma coisa que nós não temos, e quanto mais vamos para o lado dos Estados Unidos, pior. É o país que mais me impressiona no mundo, e a cultura também é impressionante. E, sobretudo, é um povo absolutamente disciplinado. Além de respeitador para com o próximo, é super disciplinado. E, portanto, eu acho, honestamente, que nós ganhávamos imenso em transportar ideias do Japão para a Europa e para os Estados Unidos. Só tínhamos a ganhar com isso. E, portanto, acho que é um exemplo dos dias de hoje. O Japão é um bocadinho isso. Está agora a começar a perder com as novas gerações. O mundo está em constante evolução, é inevitável. Mas acho que na minha geração ainda foi o exemplo, acho que é um exemplo fantástico. Já tiveste algumas vezes? Já tive. É o país que mais... De eleição. É o meu país de eleição. É o Japão. Se eu pudesse, se conseguisse aprender a falar japonês, que ia demorar algum tempo. O inglês não dá para safar lá? O inglês não dá para safar lá porque os japoneses não falam inglês na sua grande maioria. A comunicação é um problema, é super difícil, mas acho que é o país que mais me impressiona, porque é uma cultura absolutamente diferente e absolutamente diferente na grande maioria das coisas para melhor. Desce aqui um bocadinho, vais a Marrocos, é uma cultura completamente diferente, na minha perspectiva não para melhor. O Japão para mim é uma referência em tudo. Eu tenho uma ligação muito forte que tenho no género da empresa que tenho com o objeto, o design, o objeto físico, seja ele o que for. E o japonês tem uma relação com os objetos, com a vida, com as pessoas, absolutamente fascinante. Portanto, eles, na maioria, eles no geral, e diz-me se estou errado, têm até uma postura um bocado minimalista com a vida, não é? Sim. Eles com pouco conseguem fazer muito e viver satisfeitos. Dá-me um bocado essa sensação que valorizam tem uma relação muito forte com o objeto, com o envelhecer do objeto, com o teu uso, o uso que tu dás às coisas, que é uma coisa na qual eu acredito fortemente. Eu não sou um colecionista, antes pelo contrário, eu gosto de ter, sou quase um minimalista, não sei se aplica bem o termo, porque minimalismo não é bem isso, mas eu gosto de ter uma coisa de cada, gosto de ter uma coisa e usar. E o japonês tem um bocadinho isso e tem dá mais valor a uma coisa sua usada do que uma coisa nova. Eu tenho um bocadinho essa ligação com os objetos e com... E às vezes não é a quantidade que nos traz a felicidade. Aliás, para mim não é de certeza. Já temos falado disso. É realmente o progresso constante, o desafio, as conquistas que vamos impondo. E tu falaste... Agora falaste de uma coisa interessante, deixa-me interromper. O desafio é provavelmente a coisa mais importante de todas e que a maior parte das pessoas não dá grande valor, que é o importante para tu estares feliz ou satisfeito, ou uma das grandes variáveis será o tu teres a consciência que estás a perseguir um objetivo e não especificamente alcançá-lo. Aliás, ao alcançá-lo ficas com um problema, que é terás que arranjar um novo. E, portanto, esse desafio permanente que tu vais colocando a ti próprio e esse caminho é a felicidade. E depois, um dia, quando acordares, estás velho e morres. E, portanto, a maior parte das pessoas, aliás, o marketing e o meu trabalho, ou a minha formação é baseada nisso, que é a publicidade, a louca publicidade que tu vês hoje em dia nos Estados Unidos. Toda a publicidade que houve desde os anos 60 até agora. Tu desces uma grande avenida em Los Angeles ou em Nova Iorque, mas sobretudo cidades mais que se façam mais de carro, e tu és
a poluição visual da publicidade é tanta que hoje em dia não passa. Não passa, tu não consegues, não há nada que tu consigas, é como a televisão. Não passa, há tanta publicidade, portanto eles têm vindo a usar isso no seu exagero máximo, porque funcionava, e agora deixou de funcionar. E de facto, e agora começa a acontecer o contrário, que é os nichos, os pequenos canais de internet, que são muito mais, que convertem muito mais do que a grande publicidade. Na tua opinião, do teu ponto de vista, o que é realmente fundamental? E eu sei que tu és uma pessoa que vê muita coisa, para além de teres feito a tua formação nisso, para além de seres o responsável dentro da empresa, por quereres, por ser realmente a tua área de expertise e de que tu tanto gostas da parte do marketing, o que é que tu consideras fundamental para o sucesso hoje em dia dos canais do YouTube? Isto é para uma amiga, para o crescimento realmente destas plataformas e para a evolução nesta área. Tu disseste bem que muitas vezes começa a ser mais escolhida do que propriamente a televisão. Sim, e claramente é o futuro, e a televisão nos moldes em que tu e eu achamos que é a televisão vai acabar. Nos moldes do on-demand, do Netflix, do eu quero ver o noticiário agora, eu quero saber... Eu não quero ver o noticiário, perdão. Eu no futuro eu quero ver as notícias. E só quero ver determinadas notícias. Mostra-me o que é que há, eu quero ver aquela e aquela. Portanto, a televisão como nós a conhecemos está a morrer, está em morte, eu não diria lenta, diria até numa morte rápida. E começam a adaptar-se cada vez mais para as plataformas. Sim, para as plataformas. Portanto, a internet e a televisão vão se misturar de uma forma que a televisão deixa de ser televisão. Mas a pergunta que tu fazes, é essa pergunta. Eu tenho duas coisas para te dizer. Uma, já são dois conceitos que eu te dei e não passa muito disso. Podemos talvez acrescentar um terceiro. O primeiro será: faz agora, faz já. Faz já, com os meios que tens, da maneira que tens. Tens telemóvel, é com telemóvel. Tens uma câmera, é com uma câmera. Tens luz, faz com luz. Não tens luz, vai para a rua. Faz agora. Agora. Desliga o vídeo agora. Não desligo já, desliga no fim. Quem está lá em casa e vai fazer, porque eventualmente ele pode querer. Mas primeiro deixa aí o like, depois subscreve, depois desligas o vídeo e vai falar de um tema. Depois a seguir esquece a internet e vai fazer qualquer coisa. Portanto, ponto número 1, faz agora. A maior parte das coisas que não acontecem no mundo, não só nessa parte específica que estavas a falar, não acontecem porque as pessoas não fazem. As pessoas literalmente, pura e simplesmente não fazem. Pensam, imaginam, desenham, concebem, falam com os amigos, melhoram coisas que ainda não existem. E só valeria a pena se fosse assim, se fosse assado, se fosse perfeito, se fosse... Faz agora, hoje, já. E depois já se vê como é que correu. Ponto número 2, consistência. Faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã, e isso vai fazer com que inevitavelmente tu fiques melhor, mesmo que não tenhas jeito nenhum. E eventualmente o ponto 3 será já mais um bocadinho virado para mim, que é: tenta fazer diferente. Tenta ou fazer diferente, ou fazer sobre um tema diferente. Este tipo de plataformas, este tipo de canais vão ser absolutamente fundamentais no futuro e de referência. E portanto, quando eu consigo consumir o teu canal, se eu for à procura de uma coisa de desporto, se eu for à procura de uma coisa de história, eu vou consumir outro canal, e eu acho que o futuro vai ser isto. E portanto, tu podes ter tanta relevância como um gajo que é cientista. Eu consumo em alturas do dia diferentes, ou do mês diferentes, ou do ano diferentes, ou da vida diferentes. É igual a um livro. Isto vai ser, no fundo, são livros digitais. E portanto, eu acho que quanto mais cedo começares, melhor. Acho também que nunca é tarde para começar, porque aquilo que as pessoas acham que é, mas já há uns gajos que têm, o Joe Rogan tem não sei quantos bilhões de visualizações. O Joe Rogan começou com que idade? 40, para aí? Sim, mas nem é isso. O que eu acho é, muitas pessoas acham que a internet já explodiu, que o advento da internet já se deu, e portanto que eu nunca vou ser o Joe Rogan. E portanto não vale a pena começar, porque ele já vai com bilhões ou milhares, não sei quantos é que ele tem, mas tem muitos. Acho que tem cerca de 11 milhões. E eu hoje vou começar com um subscritores. E já lá não chego. Mas um hoje e um amanhã e um depois. Mas há muita gente que defende, e eu concordo. Nós estamos no princípio da curva da internet e desta plataforma. A televisão ainda nem acabou. Ou seja, inevitavelmente, se calhar o Joe Rogan vai ser sempre maior do que tu, mas é altamente provável que tu, ou provável não sei, mas possível, que tu possas chegar ao tamanho dele. Porque estamos no princípio de tudo. Isto é
o princípio dos conteúdos, ainda estamos aqui com alguma complexidade para poder gravar um simples podcast. Tudo isto se vai simplificar com a tecnologia no futuro. Isto vai ser literalmente feito com o telemóvel. E o telemóvel vai ter a mesma qualidade que temos hoje em dia, ou melhor. Além disso, eu acho que, isto já é um pequenino nicho, eu acho que as pessoas procuram cada vez mais, e tu vês isso, por exemplo, no podcast do Joe Rogan, que estávamos a falar, que é um bom exemplo, coisas muito simples e o mais amadoras possível. Qualidade, o som tem que ter qualidade, a imagem tem que ter qualidade, mas amadoras. As pessoas não querem uma coisa montada, super montada. Se tivermos aqui um azar e se verter a caneca, idealmente fica. E, portanto, na minha perspectiva, isso é um pequeno detalhe, não é fundamental. Mas a naturalidade, a genuinidade, digamos assim. Sim. Acho que as pessoas querem, no fundo, participar, no caso deste formato que aqui estamos, numa conversa de duas pessoas que eventualmente acham interessante, gostam de ti, já veem, e vão descobrir outras pessoas que são interessantes também. E eu poderia ter um podcast, que é coisa que provavelmente nunca terei, e eventualmente nesse podcast irias descobrir outras pessoas. E portanto eu acho que há aqui, no fundo, é um bocadinho o conceito da rede social, da interligação. Eu acho que isto é o futuro e portanto acho que as pessoas estão a tempo, que devem começar ainda hoje, se possível, porque já estão a ganhar, já estão a aprender, já estão a melhorar, e não ter muita vergonha de que vai haver uma evolução. E tu vês isso numa série de pessoas, que começam de uma maneira e acabam de outra, e depois já com mais meios, ou com mais jeito, ou com... E mesmo esta evolução acho que vai sempre sendo interessante para quem está a construir também o seu percurso, as pessoas irem vendo essa evolução e esse caminho a ser construído. Depois desta dica para um amigo, 200 mil seguidores no Instagram, mais de 200 mil seguidores no Facebook. O que é a Cool & Vintage e o que é que consideras fundamental para o sucesso do teu conceito? Que é um conceito, indo de encontro com aquilo que falaste, diferente, é um nicho de mercado, e acho importante falarmos aqui um bocadinho lá para casa do que é que se trata. Bom, a empresa é uma empresa muito simples, que já existia, que é um negócio que já existe há muitos anos, no mundo inteiro, que é o negócio de restauro de Land Rovers. Sobretudo Land Rovers antigos. Não tem nada de especial o negócio. No entanto, eu olho para este negócio mais de um prisma de design e da empresa do negócio ser diferente, da empresa ser diferente, e portanto os Land Rovers, não tanto a querer aqui ocupar muito tempo com isso, porque acho que é pouco interessante, mas os Land Rovers foram um carro que teve em produção, os Defenders, os Series e tal, mais de 70 anos, e sempre tiveram uma legião de fãs enorme e sempre se venderam bem em novos e depois em segunda mão, etc. Mas tinham um mercado muito específico de um determinado tipo de pessoas e tinham um determinado tipo de valor, o valor sempre foi relativamente baixo, e serviam para trabalhar, têm essa característica extraordinária, servem para trabalhar, servem para rebocar, servem para fazer uma série de coisas. E a empresa, no fundo, o que tenta é pegar nesse ícone do design industrial, que para mim automóvel é o número 1, é a peça de design industrial número 1, automóvel, e fora do automóvel também está no top 10. E portanto, nós tentamos trazer isso para os dias de hoje. E para o cliente que é uma reutilização desse objeto hoje em dia. E portanto, o cliente é diferente, aquilo que o cliente procura é diferente, e portanto estamos muito assentos no design, na cor, e portanto decidimos pegar numa coisa muito simples e muito comum, que foi evoluindo, em termos de negócio, e fazê-lo completamente diferente. E hoje em dia a Cool & Vintage é de facto muito importante nessa área, se não mesmo provavelmente a referência, diria até quase com alguma humildade, que é a referência a nível mundial nessa área, pela razão de que faz uma coisa completamente diferente e a imagem é consistente e coerente. Ou seja, tu quando vês, tens a certeza que é da Cool & Vintage. E, portanto, e não há nada na foto, eventualmente, que tenha alguma referência, mas tu percebes, isto é feito por estes gajos. E, portanto, há vários conceitos muito interessantes de marketing e há várias pessoas muito, muito, muito interessantes. Eu sugeria uma, se alguém quiser, se alguém ainda tiver a ouvir o que estamos a dizer e se tiver algum interesse em aprofundar, há uma pessoa fascinante chamada Seth Godin,
que tem uma quantidade absolutamente louca de livros escritos sobre o tema. Alguns deles muito, muito bons, mas hoje em dia também está no YouTube e é facilmente pesquisável. O Seth Godin é das pessoas mais fascinantes e que traz alguns conceitos muito simples do género. O novo mundo, nós estamos a virar para uma ideia de nicho. Tudo, as grandes superfícies, as grandes marcas, as coisas em quantidade, em produção aos milhões e baratas, vão servir e vão continuar a servir uma parte fundamental da população, nomeadamente a parte da população que tem menos dinheiro, e em países que têm menos dinheiro, mas por outro lado, quem tem dinheiro e quem vai continuar a consumir e a gastar e tem opções, quer uma coisa feita para ele, com que ele se identifique. Não quer um produto generalista. E, portanto, as grandes superfícies, e já se está a ver, mesmo nos Estados Unidos, o Walmart, etc., todas elas vão passar por grandes dificuldades. A Toys R Us já abriu falência, ou coisa que valha. De acordo com o que estás a dizer, também recentemente ouvi dizer que a Imaginário também... É possível. Lojas que estão direcionadas muito para isso das tudo massas. Tudo que seja muito generalista, na minha opinião, em termos de segmento médio-alto, vai falhar no futuro, que é um bocadinho parecido com a televisão. Tu não queres tu deixaste de querer o que eles te querem vender. Tu agora queres pesquisar, procurar e comprar a tua coisa num grupo em que tu te identificas. E, portanto, tu tens um Land Rover, que é um objeto que tem uma validade histórica inigualável. Portanto, o carro era fascinante, o design é inacreditável porque durou uma produção desde 1948 e, portanto, o produto é bom. E depois a seguir, nós agora vamos dar uma cara ao produto e vamos, além do restauro integral, absolutamente ao pormenor, mas pronto, isso qualquer empresa no limite poderia conseguir fazer com meios e com tempo para fazer. Mas vamos trazer isto para um grupo que é o meu grupo, ou seja, eu fiz o carro para mim e mantive-me fiel durante o princípio da empresa, que é sempre a parte mais difícil. Tu estás a fazer um produto em que tu acreditas para ti, em que tu achas que há de haver um grupo à tua volta que vai partilhar o mesmo sentimento pelo objeto e vai querer comprar-te a ti. E não quer este, quer este. São parecidos. Não. Este é um, este é o outro e eu consigo ver a diferença. E, portanto, eu acho que as empresas no futuro vão ser de nicho e tu vais ser comprador de produtos com os quais tu sentes uma afinidade, não só com o produto, não só com a imagem, com o rebranding, eventualmente que este produto tem, mas com o sentido de comunidade e de eu e tu discutimos isto, percebemos disto, compramos isto, achamos que estamos na nossa cena. E tu chegas aqui, Robert, também tenho um descapotável. Não, isto, desculpa, chega para lá, não é bem a mesma coisa. E os nossos é uma coisa específica. E isto vai acontecer em todos os produtos, no futuro, no segmento, sobretudo, alto, mas também médio-alto. Tu queres ir à procura do teu produto, tu queres uma t-shirt feita por um determinado gajo, que tu viste um gajo que usa, e hoje em dia isso usa-se imenso no Instagram, até com a promoção e com o product placement, a Kardashian usa isto, toda a gente vai comprar, mas isto vai acontecer em fenómenos menos generalistas, mais pequenos, tanto que hoje em dia as contas, curiosamente, de Instagram mais pequenas, são as contas que têm mais engagement e índice convertem mais, convertem pouco pelo seu tamanho, mas convertem mais. Tu segues aquele gajo, tu és fascinado por aquele gajo, tu adoras aquele gajo. Quando ele usa qualquer coisa, tu vais à procura do que é que o gajo está a usar e tu queres comprar igual. E tu sentes-te já no clube dele. E isto nunca vai acontecer com produtos generalistas e, portanto, era inevitável. Houve toda esta industrialização e a globalização a seguir e, portanto, passámos por essa fase. Agora há uma curva e a curva vai noutro sentido. E, portanto, empresas como esta, que fazem coisas muito específicas para um determinado tipo de pessoas, em que as pessoas, quando compram, têm esse sentimento que é: eu faço parte de um grupo, eu percebo isto, tu não percebes, não sabes porque é que eu paguei tanto por um Land Rover. Então esquece, nem interessa o resto da conversa. E isto vai acontecer e já acontece com uma série de produtos. Eu às vezes vejo-me aflito para comprar coisas que gosto,
pela dificuldade de descobrir, primeiro, o que é o produto. Porque eu tenho uma referência visual, vi aqui ou ali, aquele gajo usou, eu quero aquilo. Depois ir à procura. Depois chegares lá e percebes que é uma pequena empresa. E como é uma pequena empresa, aquilo tem dois problemas. Vai ser caro, porque tem muita manufatura, não é uma coisa de fábrica. Ponto número 2, muito provavelmente tu não consegues ter já. Pá, isso ainda dispara o meu interesse. Agora ainda quero mais. Exclusividade. Não é? Exclusividade, não é? Que é uma coisa que nós temos com alguma sorte, porque tivemos a sorte de ter algum sucesso e, portanto, os carros estão vendidos, são feitos por encomenda e estão vendidos para o futuro, e neste momento estamos a falar de um futuro longínquo já de 3 anos. Já tens vendas nos próximos 3 anos. E isso traz... as pessoas querem ainda mais. E querem ver se conseguem antes. E querem ver se dá para passar à frente. E querem ver se... E, portanto, esse sentimento de nicho, é o mesmo sentimento de tu chegares a casa e ligares a televisão e dizeres não, eu quero saber de notícias, mas eu só me interessa a bolsa. Eu não quero saber de mais nada. Hoje. Amanhã já não me interessa nada disto. Interessa-me saber o que é que aconteceu no Japão hoje. E, portanto, este sentimento de pequenas bolsas, de pequenos grupos de pessoas, na minha opinião, este tipo de mercado vai ser pautado por isso. O teu canal, o canal do Joe Rogan, o canal de outra pessoa qualquer, o canal do Seth Godin, o podcast que o gajo tem, tudo isto vão ser coisas que tu decidiste ir consumir. Ninguém te empurrou, ninguém publicitou. Hoje em dia, as coisas mais... Nós nunca fizemos publicidade, por exemplo, na vida da empresa. Tu tiveste que a descobrir. Não há solução, porque eu nunca tentei vender-te nada. E, portanto, isso é muito importante, não só no nosso negócio, como em todos. Cara, e é impressionante, já tinha tido a oportunidade de dizer isto e digo aqui outra vez, realmente nem estou a falar só da presença nas redes sociais, mas também a própria ideia que está por trás da empresa, esta exclusividade, que acaba por torná-la uma exclusividade. Acaba por ter aqui um efeito até inverso, quase um paradigma, que torna-se tão exclusivo que começa a querer ser desejado por muita gente. E nas redes sociais tu vês isso, e aconselho que vão procurar pela página Kulan Vintage e percebam também a dinâmica que está a ser feita e o trabalho que está a ser feito. Falávamos há bocado dos conteúdos que vão dominar o mundo nos próximos anos. E, portanto, estavas a pedir uma opinião ou um conselho. A ligação aqui, no fundo, é precisamente a mesma. Ou seja, a consistência. Isto é uma vertente importantíssima que eu acho que é motivadora, que é, no princípio, é difícil. No princípio, nós decidimos fazer um carro de uma determinada maneira, contra tudo e contra todos. Não tinha sido feito antes. A adesão não foi imediata. As pessoas não ficaram loucas. No princípio, nós fomos cilindrados pela comunidade típica de utilizadores de Land Rover normal, a dizer isto é sacrilégio. Estes gajos deviam ser postos numa fogueira. E, claro, mais tarde, e também um bocadinho fruto do tamanho que fomos ganhando, hoje em dia isso já não existe e até essas pessoas hoje em dia nos apoiam. Mas isto para ilustrar a ideia de que no princípio nem sempre é fácil, é difícil, mas é super importante manter-te verdadeiro às tuas convicções. E, portanto, tu defines um caminho, o teu caminho é para a direita, é diferente da massa, a massa está toda aí para a esquerda, tu vais levar muita porrada, provavelmente, no princípio desse caminho, e é importante que tenhas essa força e essa disciplina de ser consistente e continuar. Se criares hoje um canal de YouTube, o mais provável é que não tenhas muitas visualizações. Isto pode arrastar-se durante meses ou até anos. E, de repente, pode começar a ter tração e funcionar. E, portanto, é muito importante que tu decidas o que é que queres fazer e que depois, o chamado follow-through, não é? Portanto, tens de manter fiel àquilo e insistir com a mesma consistência e coerência. Isso é uma coisa que eu acho que é de grande valor esta ideia, porque a maior parte das pessoas desistem. E a maior parte das empresas acabam por falir mesmo antes de eventualmente dispararem. Portanto, negócios, tudo, há aqui uma dose fortíssima, e tu sabes disso, muito aliado ao fitness, vamos entrar agora, que casa muitíssimo bem, que é disciplina, persistência e consistência. E como tudo na vida, quase tudo, é uma maratona e não um sprint, e portanto, tu chegares ao ginásio e fazeres 100 kg de supino hoje e não apareceres o resto da semana, é menos interessante e tem menos resultados do que ir lá todos os dias levantar só 20.
Porque quando somares o número de vezes que moveste os 20 kg, chegares ao final da semana, moveste muito mais do que 100 kg. E, portanto, isso também é um conceito que eu acho interessante. E aplica-se também ao fitness, que é, começa hoje com o que tens. Portanto, não podes ir para um ginásio, o ginásio está fechado, vai correr para a rua, faz qualquer coisa hoje, faz consistentemente, faz amanhã, faz depois da manhã, faz no programa que decidiste, com disciplina. Isto aplica-se, eu acho que é uma coisa mais ou menos geral à vida toda e aos negócios também, que é, decides fazer eventualmente diferente dos outros, tens que continuar a martelar naquela tecla todos os dias, sabendo que tens não quer dizer que tenhas sucesso, logicamente, mas o insucesso é fantástico, porque é também uma aprendizagem do que, eu já tive outros negócios para trás, não é? É uma aprendizagem da próxima vez vou fazer ligeiramente diferente, ou completamente diferente, se tiver corrido muito mal. E, portanto, essa ligação ao fitness é interessantíssima, que é o cumprir o protocolo que tu desenhaste. E, portanto, todos os dias fazer aquilo que era expectável que fizesses, ou que tu determinaste que ias fazer. Pessoal, já perceberam que agora não vai haver férias agora nos próximos tempos, produção, organizem aí, porque consistência máxima. Entretanto, Consistência máxima. Eu sou muito de acordo com isto, tu sabes. Achas que isto está aqui por trás de leis do universo, realmente leis do universo que são comuns nas várias áreas da nossa vida? A persistência, a perseverança acabam sempre por trazer resultados, nem que seja, não resultou bem desta vez, vou continuar até resultar. Acreditas nisto, as leis do universo, que há determinadas coisas que nós fazemos reiteradamente, na direção certa, o universo acaba por se encaminhar para que isso aconteça? Mais ou menos, sim. Eu acredito sobretudo no homem. Ou seja, eu acho que o homem tem muito mais capacidade do que pensa que tem. E acho que a maior parte das pessoas passam pela vida a dormir. E, portanto, eu acho que se tu pensares... Primeiro, há um realizador inglês que tem uns filmes muito interessantes, chamado Guy Ritchie, que diz a da altura uma coisa que me é muito relevante, que é... tu não podes entrar nas coisas tu não podes entrar nas coisas sem saber ao que vais. No fundo é isto. E, portanto, é muito interessante fazeres uma análise prévia do em que é que tu te vais meter. Antes de tu decidires que vais acordar todos os dias às 4h30 da manhã e que vais treinar às 5h30 ou às 6 e que vais fazer um determinado protocolo, é bom que percebas o que é que isso quer dizer. Porque isto não é uma vez, não é? O que é que quer dizer da segunda vez? Da primeira para a segunda tu provavelmente não te deitaste a horas porque não estavas ainda para ali virado. É esse porquê que te vai fazer continuar. Sim. Portanto, tens que primeiro pensar o que é que vais fazer, perceber o que é que isso implica para ti, em termos de esforço pessoal. Eu vou fazer um podcast todos os dias. Isto é um trabalho imenso, um consumo de horas imenso, um não sei quanto de edição, eventualmente custos. Tens que perceber o que é que vais meter. E depois a seguir, quando te metes, sabes no que é que estás a meter e tens que ser um bocadinho o dono da situação, não é? Eu acho na vida que o homem tem muito mais poder e força do que aquilo que acha que tem, e tu vês isso. O exercício é um belíssimo paralelismo, porque tu percebes que, de facto, tu esgotas-te muito mais tarde do que aquilo que tu achavas de esgotar. Consegues sempre mais uma. A cabeça manda sempre mais do que o corpo nunca está exausto, ou muito raramente chega a um ponto de facto que não consegue fazer mais nada. Só em limites absolutamente extremos nos quais a maior parte das pessoas não passam, e isso é igual na vida. E, portanto, eu acho que essa ligação vem toda da ideia da disciplina, da ideia da força. Portanto, eu acho que sim. Não sei se tem a ver com leis do universo, acho que tem mais a ver com tu pôres tudo o que tu tens ao serviço daquilo que queres fazer. E, portanto, tu, quando vais, tens que ir com alma e coração, e tens de estar preparado, que eu acho que a maior parte das pessoas não estão preparadas para os embates. Porque tu achas, a maior parte das pessoas desenham uma coisa na cabeça, que é, eu vou fazer isto assim e vai ser espetacular. Não, vai ser horrível. Na maior parte das vezes é horrível. Mas esse horrível torna-se logo muito bom quando tu consegues ultrapassar isso. Tu dizes, vou levantar-me às 4h30 da manhã. E vai ser espetacular, eu vou estar super motivado e vou ficar, ao fim de uma semana já estou a fazer 100 kg ou não sei o quê. E depois percebes que não, no segundo dia, era mentira. Primeiro embate. Esse embate é chato, é triste e é difícil para toda a gente, é horrível. Superaste. Mas eu vou na mesma. E hoje em vez de 10 vou fazer 11.
Já estamos mais perto chineses, acho que são chineses, não sei se são chineses, se são japoneses, tem um ditado espetacular que é, e que tenho um amigo meu que está sempre a falar nisto, que é um caminho de 100 km ou de 1000 km ou da muralha da China, pá, já não sei qual é a envolvente, começa com um passo. Portanto, primeiro dás um e só pensas neste. Depois de teres dado este e de estares um passo mais à frente, dás o segundo. Portanto, eu acho que muitas pessoas falham porque no princípio não sabem o que é que estão a meter. Desenham uma ideia sem prever os embates. E tu não consegues prever exatamente o que é que vai correr mal, mas tu sabes que vai correr mal. Não é? Na vida tudo corre mal frequentemente. Mas ultrapassares isso dá-te também uma motivação extra para o próximo obstáculo. E portanto eu acho que... Isso é uma coisa que já me tinhas dito que eu achei interessante. Tu acreditas que vais para as coisas normalmente já a pensar isto vai correr mal, mas esse vai correr mal tem-te trazido sucesso, porque preparaste logo para e mentalizaste isto não vai correr bem à primeira, ou não vai ser o mar de rosas que nós esperamos quando entramos em alguma coisa, mas é esta consistência que me vai fazer chegar ao mar de rosas, ou ao que eu quero, ao objetivo. E uma vez tu disseste-me isto, eu entro nas coisas, eu penso sempre aquilo vai dar merda. Mas depois vou e e vou com este mindset e isso já não me deixa desmotivar quando chego lá e começa. Já não desmotivo, porque já sabia que aquilo podia acontecer. E isto faz-me dar a volta. Eu, por exemplo, e acho que isto para ti funciona e tem trazido sucesso na vida, mas também pode funcionar o oposto, que é, sou um gajo otimista, pá, e não vou desistir até chegar lá. Isso é uma coisa muito pessoal e cada um tem a sua. Duvido que tenha dito merda, mas não, eu não sou gajo para dizer as merdas. Eu aqui mas tu percebeste a ideia, passou. Portanto, mas fazendo aqui o paralelismo ao fitness, não ao fitness diretamente no treino, mas ao meio do ginásio. Sabes que uma das perguntas que mais recebo é não só a vertente do treino, de como é que eu passei do treino, do PT para a parte dos ginásios, mas também com esta concorrência que há e ginásios a abrir toda a hora, como é que nós conseguimos, supostamente, como é que há tantos ginásios neste momento no Montijo e como é que todos sobrevivem. E uma coisa que eu sempre me mantive fiel foi a personalização. E nós aqui na zona temos este conceito, um conceito de personalização e de especificidade, que eu percebi que isso também tem muito... O teu negócio, o teu conceito também é direcionado para nicho, é este público e é este trabalho feito desta forma, nem que a pessoa tenha que esperar 6 meses, 1 ano, 3 anos para ter o que nós realmente produzimos. E eu acredito muito que essa personalização para o fitness está cada vez mais a acontecer. Tanto que agora começa cada vez mais a falar-se do disparar da procura pelos estúdios de PT, pelos estúdios de treino. E um dos principais fatores que eu considero que foi essencial para nós, Pampa Dicta, de sobrevivermos e continuarmos a crescer em períodos em que estão a abrir ginásios, abriram no ano passado, está a abrir agora outro, é precisamente isto, este é o nosso caminho. Nós não vamos competir com preço, nós não vamos entrar em guerras de preço, nós vamos entrar em guerras de sermos os mais personalizados. Este é o nosso nicho, este é o nosso foco e vai sempre haver público que procura este acompanhamento. E é por aí, é quando nós temos esta linha de trabalho, e não quero dizer que isto tenha sido sempre fácil, porque tens momentos em que levas o embate, abre um novo ginásio, sentes o embate, as pessoas querem conhecer, mas mantém-te fiel, porque vais ter o teu público. E o teu público não é o público que vai para lá, é o teu público. Tens de manter fiel para não fazer o teu trabalho. E muitas vezes isto é o que acho que falta no mercado, é um bocado esta coerência. Às vezes perde-se a coerência em momentos difíceis. Em momentos difíceis, em momentos de aperto, tenho que mexer aqui alguma coisa. Às vezes não, às vezes só temos que ser os melhores a fazer aquilo que estamos a fazer. Primeiro erro. Eu senti isso, às vezes sinto até, tem pessoal da equipa que vem, como é que é? Vamos fazer uma campanha? Não vamos ter campanha nenhuma. Não vamos fazer campanha nenhuma. O serviço que nós prestamos aqui não é um serviço para fazer campanha. É um serviço que tem um certo valor. Eu quero é que tu penses se estás a dar o teu melhor todos os dias com os teus atletas. Porque se tu me garantis que estás, eu garanto que este é o nosso valor. Aliás, até te digo mais dia menos dia vamos subi-lo. Entendes? Não, e há vários fatores. Este é apenas um deles. É a concorrência. Tenho uma pessoa com quem tenho grande estima e que está na minha equipa, que já teve um negócio de muito sucesso. E ele disse-me, um dos fatores para o meu negócio não ter vingado foi o medo. Foi o medo quando abriu um grande concorrente. Antes do concorrente abrir as portas, eu comecei a meter os pés pelas mãos, mexi em preços, mexi nisto e mexi naquilo e aquilo foi para água abaixo. O concorrente quando abriu já estava todo embrulhado. Foi mais ou menos isto. E muitas vezes nós só temos que nos manter fiéis ao nosso nicho. Vamos passar a mesma momentos mais desafiantes, vamos ter a mesma momentos em que será que estou a fazer o que está certo? Mas quando nós temos aquela linha de trabalho, aquela linha de pensamento
e nesta área em concreto, ou na dinâmica mundial em concreto, eu acho que cada vez mais os nichos, a especificidade vai ser valorizada, mais do que as massas, então aí nós vamos acabar por vingar. E acho que esta é uma das grandes lições que eu também gostava de deixar lá para casa, porque é das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, sermos específicos e mantermos fiéis à especificidade daquilo que nós fazemos. Não queremos chegar a todo lado. No outro dia perguntaram-me isto. Olha, fiz aqui um plano de treino, tenho começado a ter umas pessoas a procurarem-me online e fiz um plano de treino standard para quem quiser e faço 5 euros por esse plano de treino. E eu disse, esquece isso. Ou até podes ter sucesso nisso, não sei. Se quiser a minha opinião, eu nunca faria isso. Eu no teu lugar, se calhar, apostava num valor diferente, porque vais usar mais tempo, muito mais tempo, mas eu fazia um plano de treino personalizado para cada pessoa. Personalizado. Não me venhas pedir uma opinião em relação a teres um plano de treino de standard mais baixo para mandares a toda a gente que te pede. Meninas, está aqui. Homens, está aqui. Homens para ganho de massa muscular, homens para perda de peso. Faz um plano personalizado e este é o teu valor. E acho que muitas vezes é isto que nós nos perdemos. E é isto que eu acredito que também tem sido benéfico no conceito de Pump Addicted, que é, olhamos por uma linha de trabalho e vamos por ali. Temos altos e baixos, mas vamos por ali. Mantemos este foco. E é isso que eu vejo, para mim também como inspiração, em pessoas como tu, que têm negócios com outra dimensão, com mais anos, e que continuam fiéis a isto. Apesar de poder aparecer a seguir um grande player no mercado que tem... Mantens-te fiel àquilo e neste momento, no teu caso em concreto, és um dos maiores players do mercado, se não mesmo o maior nesta área. Esse Seth Godin na altura dizia uma coisa que é, se tu tiveres, e que é verdade, para um pequeno negócio hoje em dia, se tu tiveres 100 mil pessoas no mundo de hoje em dia, que não é nada, que se interessam pelo que tu fazes, tu tens um negócio pequeno e tu consegues sobreviver, seja ele qual for. E não é muito difícil ter 100 mil pessoas interessadas. Atenção que 100 mil pessoas interessadas não é especificamente o mesmo que 100 mil seguidores. Mas se tu tiveres 100 mil pessoas interessadas no que tu fazes, elas são suficientes para propagar a mensagem e para te ir encontrando clientes. E portanto eu acho que de facto a maior parte das pessoas pecam primeiro por não começar, depois por começar tarde, depois por quererem coisas demasiado perfeitas. Os primeiros carros que nós fizemos não estão objetivamente na linha da qualidade que temos hoje em dia, que é absolutamente cirúrgica, e eu tenho até algum orgulho em esses carros não terem sido perfeitos, porque efetivamente nós ainda não estávamos no ponto onde estamos hoje. E, portanto, tu precisas de começar, como tudo na vida, não é? Tu precisas de começar, tu antes de seres adulto eras criança, e é inevitável. Tudo na vida tem esta evolução. Eu acho que as pessoas têm muito medo, pensam demasiado sobre as coisas e pensam sobretudo mal sobre as coisas. Em vez de pensarem no que é que se estão a meter, pensam noutras coisas à volta. E, portanto, eu acho que tem tudo a ver com arrancar, fazer e depois parar de ouvir, que eu acho que é muito importante, parar de ouvir opiniões. Tu podes ouvir muitas opiniões no princípio antes de começares, mas depois de começares e decidires qual é o teu caminho, eu sou, a não ser que alguma grande evidência te mostre que estás no caminho absolutamente errado, eu insistiria nesse caminho até ao fim, seja no que for, seja, não é? Eu continuo no 5x5, tu continuas a dizer que eu devia fazer não sei quantos sets, não sei quantas repetições. Eu vou levar a minha avante e tenho a absoluta certeza que vou poder mostrar-te que sim, também resulta. E portanto... Aliás, eu nunca disse que não Pronto, resulta. mas é muito importante tu teres essa convicção e não mudares, porque alguém te dá uma opinião. Tu primeiro consideras tudo, é a tal ideia do saber onde é que eu me vou meter. Portanto, consideras tudo, as hipóteses de treino todas, o que é que dá para mim, o que é que eu gosto de fazer, quais são, qual é o resultado final que eu estou à procura, etc, etc. Depois de tomar uma decisão e de eventualmente ouvir 50 PTs, ou o que seja que uma pessoa normal queira fazer, é este. E toda a gente diz, do que eu tenho visto no mundo do fitness, também aí a mensagem é sempre a mesma, que é, escolhe um qualquer. Escolhe um qualquer. E depois faz esse. Mas faz a sério, com consistência,
cumpre o plano. E eu não estou muito dentro disso, porque, como sabes, mas do que eu vejo na internet, um dos grandes males é que as pessoas estão sempre a saltar uns para os outros à procura do perfeito. E muitas vezes eu tenho essa analogia para os carros, que é. E há um gajo muito interessante na parte do fitness, que é o Stan Efferding, que depois, se quiseres, pões os links em baixo, que é um gajo que também tem um approach ligeiramente diferente, embora seja um gajo com track record absolutamente inabalável e, portanto, não podemos tirar-lhe o mérito e o valor que ele tem, não quer dizer que ele esteja certo no que diz. Mas uma das coisas que tu podes comparar para o mundo automóvel, vá de competição de Fórmula 1, que é, às vezes as pessoas estão a tentar tirar um segundo, ou meio segundo, ou um milésimo numa volta de Fórmula 1, que aqui é o mesmo, pá, quer um bocadinho mais disto ou daquilo e não sei o quê, e o gajo diz coisas básicas como, se não dormes 8 horas por dia, epá, escusas de ir ao ginásio porque é irrelevante. Pá, estás-te a preocupar com o plano de treino, faz um qualquer. Se dormires às 8 horas, vai lá e escolhe um exercício, faz só esse, e vai-te embora para casa. Tem mais utilidade do que teres uma coisa na cabeça que depois, hoje, à quinta-feira é uma coisa, à sexta-feira é outra, ao sábado, pá, foste sair, os amigos bebeste uns copos e não sei o quê, quer dizer, e aquilo não tem a consistência, a coerência, e tu não tens a disciplina para manter. Portanto, a longo prazo, como numa maratona, é sempre mais importante estás vivo e a correr, e em prova tens sempre mais hipóteses de poder ganhar do que se deixares de estar a competir. E, portanto, a vida, e eu acho que isso é uma coisa que vai vindo com a idade, eu julgo que mais tarde na vida até tens mais isso, acima de tudo, isso precisa dar uma calma. Nada se consegue assim, e quando se consegue, normalmente dá mau resultado por uma razão ou por outra. As coisas são construídas e de facto as pessoas no princípio têm aquela emoção e não querem acreditar e querem hoje. E hoje em dia eu vejo um bocadinho isso nas gerações mais novas, querem tudo hoje, agora, tem que ser. Infelizmente nada, ou a maioria das coisas na vida acabam de não se desenrolar assim, demoram algum tempo. Às vezes tu estás preparado a achar isto vai demorar imenso tempo e depois na realidade até demora bastante menos do que aquilo que tu estavas à espera. Mas nunca a ideia do amanhã. Portanto, eu acho que as pessoas passam a vida a perseguir, mesmo em termos de consumo, etc., coisas muito padrões de repetição muito rápidos, de pequenas vitórias, mas sem passar, que é uma coisa que nós falamos frequentemente, sem passar pela dificuldade, sem passar pela batalha. Isto dá muito mais gozo quando é difícil. Quando é fácil, tu não dás valor. Tens até uma figura pública conhecida e que o foco dele acaba por ser também o marketing, que é o Gary Vee, que ele diz: sim, o meu objetivo é comprar uma equipa de futebol porque sim, assim nunca vou desmotivar. Eu ponho o objetivo ali que é para nunca desmotivar. Sim, e é um bocado esse o pressuposto que está por trás. Eu sei que também, já falaste várias vezes disso, que tens interesse, gostas de estudar o mercado, perceber o mercado, as ações. O que é que, a teu ver, vai representar agora os próximos progressos do mercado? Agora é complicado Que áreas, há alguma área que tu achas em concreto que... Não, eu acho que há muita coisa. Eu adoro... primeiro acho que é um tipo de coisa que se deve fazer também com calma e a médio e longo prazo. A curto prazo é para especialistas e mesmo assim eu não sei se a maioria dos especialistas sabe exatamente o que é que está a fazer. Mas, portanto, eu encaro, acho que são coisas a médio prazo e a longo prazo. E, portanto, eu acho que é sempre uma aposta mais ou menos segura indústrias ou empresas que estão a mudar o mundo. E, portanto, coisas, a inteligência artificial, a mobilidade elétrica, a condução autónoma, são tudo áreas, agora imensa coisa na área do ADN e do genoma. Acho que há coisas interessantíssimas que hoje não são nada, são o princípio de tudo e que mais tarde vão ser. A Amazon ainda tem muito para crescer, mas se olharmos para a Amazon no princípio e para hoje, se conseguíssemos prever esta trajetória, se tivéssemos comprado no princípio, era um investimento absolutamente inacreditável. E, portanto, eu acho que não deve ser, a não ser que percebas o suficiente do negócio, não deve ser encarado como um negócio de curto prazo. E, portanto, a médio e longo prazo, acho que as indústrias que estão agora no princípio vão ser o novo mundo, não é? O mundo do meu filho. Grande entrevista, muito conteúdo. Será que o pessoal aguentou até aqui? Se não aguentaram,
vão passando e vão ouvindo. Realmente há aqui lições muito importantes. Ricardo, estou grato por esta partilha. Muitas das coisas nós já tínhamos também falado e daí a saber que temos aqui muito assunto que é interessante trazermos lá para casa, para quem nos segue. Obrigado pela tua presença. Obrigado, eu. E vamos continuar focados nos treinos. Já sabes que em breve vou-te lançar uns desafios para fazer uns treininhos comigo, para ver que não é só o 5x5 que funciona. Lá em casa, conto com a vossa subscrição, com o like, partilhem porque estão aqui mensagens mesmo importantes, não só para jovens empreendedores, como também para empreendedores que já estejam há mais tempo no terreno. Nós temos sempre a aprender uns com os outros e isto hoje foi uma partilha de elite.